paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 137º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 27, 28 e 29 do livro 1 de Crônicas. E complementando o dia de hoje, o livro de Salmos, capítulo 68. A inspiração do dia, a organização administrativa de Davi e a coroação de Salomão e a morte de Davi. No livro 1 de Crônicas, trago no capítulo 27 o entendimento dos versículos 1 a 15. Davi dividiu as tarefas dos seus homens em grupos tanto quinzenais como mensais. Neste último caso, eles dedicavam seus préstimos por um mês, repetindo-se a cada 12 meses. Uma estratégia que pode ser usada hoje na igreja, principalmente no que se refere ao trabalho voluntário. Tal estratégia dá uma ampla oportunidade para os membros da igreja servirem e terem tempo para os seus outros afazeres pessoais. No capítulo 28, destaca o versículo 8: Guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. A condição prévia para que o reino de Salomão fosse estabelecido era ele, Salomão, viver em obediência e fidelidade a Deus. Salomão no início seguiu os conselhos de seu pai, mas posteriormente afastou-se de Deus. No versículo 9, destaco: Conhece o Deus de teu pai. O encargo de Davi deu a Salomão foi que conhecesse a Deus, servisse a ele e o buscasse, com um coração perfeito e uma alma voluntária. Primeira nota: conhecer a Deus significa ter conhecimento prático da sua pessoa e dos seus caminhos e permanecer em profunda comunhão com Ele e com a sua palavra. Segundo, buscar a Deus significa desejar a sua graça, o poder do seu reino e a retidão, de tal maneira que oramos continuamente pedindo sua presença ativa em nossa vida e buscando diligentemente fazer a sua vontade. E por fim, chegamos ao final do livro 1 de Crônicas. Trago o capítulo 29 para encerramento. Destaco o versículo 5, para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. O capítulo 29 exemplifica a atitude certa ao contribuirmos para a obra do reino de Deus. Devemos ter, primeiro, prazer no reino de Deus e dedicação a Ele. Segundo, boa vontade para consagrar a Deus a nossa pessoa e os nossos bens. Alegria que brota do fato de termos contribuído de todo o coração. Quarto, reconhecimento de que aquilo que ganhamos honestamente nos veio da parte de Deus. Quinto, humildade e gratidão pelo privilégio de participarmos dos propósitos eternos de Deus. Sexto, motivos para a contribuição que procedem de um coração sincero e de uma vida reta. E por fim, sétima nota: a oração para que Deus continue a dirigir nosso coração à fidelidade inabalável a Ele e à sua causa na terra. E por fim o versículo 20: Louvai ao Senhor, vosso Deus. Louvar ao Senhor é adorá-lo, cultuá-lo e bendizê-lo. Quando o crente louva a Deus, relembra sua bondade, retidão e a glória, e então corresponde com louvor e adoração. E finalizamos a leitura do 137º dia no livro de Salmos, capítulo 68. Destaco os versículos 1 a 35. Levanta-se, Deus. Este salmo que exalta o governo soberano de Deus sobre o seu povo, Israel, seu cuidado com esse povo e a sua vitória sobre os seus inimigos pode prenunciar, primeiro, a destruição por Cristo do mal e do maligno no fim da presente era. E segundo, o triunfo de todos os crentes em Cristo
quando se regozijarem eternamente na presença de Deus. No versículo 5 destaca o pai de órfãos. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento acentuam o fato de Deus como o pai do cristão. Deus se compraz em proteger os fracos, os desviados, os injustiçados e os solitários entre o seu povo. Se o crente se encontra sozinho neste mundo, ele pode orar pedindo que Deus o ponha sob seu cuidado e proteção especiais. No versículo 18, tu subiste ao alto. Este versículo descreve a marcha triunfal de Deus na história de Israel, culminando com o estabelecimento do seu governo em Jerusalém. Isso também prefigura a ascensão de Cristo para o céu, onde reina como cabeça da igreja e para conduzir muita gente ao reino de Deus. E por fim, o versículo 19, que de dia em dia nos cumula de benefício. Este versículo também pode ser traduzido que de dia em dia carrega nossos fardos. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, se alimenta e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.